Estamos começando aqui o nosso primeiro podcast do Avante. Deixa eu dar um nome. Café Multipolar. Tá bom, Fábio? Tá ótimo. Tá bom o nome? Tá agradável? Acho que é do agrado todo mundo. Vai agradar todo mundo, né? Ou desagradar também. Então, o propósito está cumprido. Mas, vamos nos apresentar primeiro. Eu sou o Jean Augusto. Estou aqui com o camarada Fábio. Você quer se apresentar, Fábio? Pode ser. Para os ouvintes? Meu nome é Fábio Henrique. Fala aí dos seus sonhos, seus objetivos. Bem, a gente está aqui fazendo um projeto, tentando melhorar a situação, o quadro político da sociedade, né? E por isso a gente, obviamente, precisa estudar todos os âmbitos, seja política, prática, teórica, ética, filosofia e a ligação de tudo isso com metafísica, obviamente com Deus, né? Principalmente aí para quem acredita em Deus. Mas basicamente seria isso, as minhas grandes aspirações. Né? Sobreviver. Conseguir viver, ficar vivo aqui. Também tem isso. Já é um projeto ambicioso. Já, sobreviver no Brasil é um projeto ambicioso. Não, isso daí é uma tarefa árdua, dificílima. Mas praticamente seria isso. Tá, eu passo de volta a palavra. Eu fico honrado, eu fico até lisonjeado. Mas o nosso propósito aqui é debater temas diversos, né, com uma perspectiva diferente, talvez nem tanto diferente, mas um pouco mais honesta, né? Está em falta, Fábio, honestidade no Brasil ou não? Está muito bom? Está em falta no mundo. No mundo, né? O mundo moderno ele conseguiu se desvencilhar de uma capacidade moral incrível. O propósito, eu acho que pode ser semanal os Hangouts, né? Então a gente está aqui, é o primeiro programa, eu não pensei em nome nenhum ainda, eu não pensei em frequência, ou seja, nós somos amadores. A gente é amador assumido, né, Fábio? Tem que ser assim, é bom de ser assim. Na área dos testes ainda não. Inclusive, para os ouvintes, né? Isso aqui é gravado, provavelmente agora você está ouvindo isso, não é ao vivo, é um podcast sempre gravado, mas sem edições. Aqui é como se fosse uma conversa entre amigos, uma conversa gravada, e com uma frequência provavelmente semanal. Se você que está ouvindo tem alguma sugestão de temática, pode ser qualquer tema, pode ser absolutamente qualquer coisa. Isso não significa que nós vamos falar sobre qualquer coisa, mas a gente pode analisar a ideia e abordar os temas também nos próximos podcasts, né? Gravações. Hoje o tema principal vai ser uma série de medidas econômicas que o governo está tomando, né? Mais especificamente uma medida provisória número 793, que vai em votação, provavelmente esse mês, e que basicamente concede um perdão de mais de R$500 bilhão. Você imagina esse valor na sua conta, Fábio? O que você faria com R$500 bilhão? Eu faria muita coisa, mas olha, você consegue ver a situação ética e moral da política no meio brasileiro. Né? Você vê outros tipos de degenerações fora do país, né? Mas aqui no Brasil seria esse o principal tipo de degeneração que a gente vê por enquanto, né? Porque o quadro moral, obviamente, como está seguindo tardiamente outros lugares do mundo, ele tende a piorar. Mas realmente, meio trilhão, né? O que eu acho engraçado é justamente o fato de banqueiros, lobistas, enfim, eles se reúnem, não concedem. É impossível, basicamente, um cidadão comum ter um perdão de uma dívida de R$1.000. Ele não tem nem R$1.000. Nem R$1.000. Ele não tem nem R$1.000 para fazer a dívida. Tá basicamente como eu. Não tem nem R$1.000. Mas aí você vê, obviamente, um jogo político, empresas e até mesmo como você expôs mais cedo, né? Que praticamente já se fundiram com o próprio governo, concedendo perdão entre si. Então a situação está muito, muito feia. Para você ter uma noção, eu não sei, eu não tenho ideia do que eu faria com 543 bilhões, não sei.
eu queria ter 543 reais. Bilhões, então, já é outra história. Mas é o dobro do suposto rombo na Previdência. Esse rombo na Previdência está na casa dos 202,2 bilhões de reais. E é esse rombo que o governo usa como pretexto, prerrogativa para aprovar todas essas séries de emendas, de reformas, né? A reforma trabalhista já foi aprovada, agora vai entrar em jogo essa reforma previdenciária e que vai ser votada e aprovada com certeza. A gente está falando aqui de um valor que é o dobro desse suposto rombo, seria mais do que suficiente para sanar os buracos na Previdência e, obviamente, não seria necessário essas reformas, que, dentre outras coisas, definem que você vai ter que morrer primeiro para se aposentar depois, né? As idades limites. Você vai viver 200 anos? Você vai ter que trabalhar 200 anos para se aposentar, para ganhar fortuna, né? Já é aquela aposentadoria é uma fortuna. Então, é aquela coisa clássica, né, que já acontece de tempos para cá. Eu vejo no meio político, eles usam uma maneira, um jogo político para tentar piorar justamente a vida do cidadão comum e melhorar, obviamente, isso tem a ver com lobbies, né? E melhorar o relacionamento da política com grandes empresas, monopólios ou até mesmo unificação entre eles, né? Então, uma das desculpas justamente, né, que eles usam para isso, você não vê de maneira alguma, por exemplo, eles não vão pedir para essas empresas sanarem esse furo, né, esse valor justamente que eles estão unidos com elas. E obviamente quem paga o pato é o cidadão comum. Você falou em pato, né? Mas não é aquele pato que tá lá, não é aquele pato. Os caras colocam lá, não vamos pagar a conta. Eles não pagam, é vocês. Que, inclusive teve escândalo com eles. Sim, o Paulo Scaff, né, se eu não me engano, ele estava envolvido em corrupção. Então realmente não é ele que vai pagar a conta, é nós, somos nós, vamos pagar. Não vou pagar o pato enquanto está no jogo político de querer tirar um do poder e instituir outro. Mas quando isso acabar, eles voltam à organização deles. O brasileiro não está conseguindo comprar nem o frango assado, vai comprar o pato, realmente. Ninguém está pagando pato nenhum, ninguém está pagando nada. A economia está num vórtice de um buraco negro imenso e você percebe que essa casta está totalmente deslocada da realidade. Eles não conseguem gerenciar a economia porque eles não estão ali para gerenciar a economia. Você pega, por exemplo, estão ali para fazer justamente essa ligação entre corporação e Estado. Corporação e Estado. No pior sentido. No pior sentido, porque o papel da liderança, até mesmo se fosse uma elite, seria justamente conservar, criar uma coesão do Estado, uma coesão da cultura e manter os melhores meios possíveis para a sociedade viver. Ou seja, a posição da elite, da liderança, deve ser justamente para servir o povo, de modo a que o povo ganhe de todas as maneiras. Religiosidade, seja, ou espiritualidade, né, como queiram, culturalmente. Mas não é isso que a gente vê, justamente a burguesia no poder, um lobby. Você tem a mentalidade burguesa, né, instituída no poder. Não existe uma elite, não existe uma posição verdadeiramente popular. Até mesmo as vias que se dizem popular mentem muito em relação a isso, né, Jean? Bom, você vai ter um banheiro agora para cada gênero, né? São quantos? Eu acho que já são 300, não sei. A esquerda está preocupada com isso. Você não vai ter emprego, você não vai ter comida, mas se você se identificar como, não sei, uma menina de 10 anos, você vai ter assistência, você vai ter amparo jurídico. O foco agora da esquerda é o divíduo, que é aquele conceito, né, que a Flávia Virginia explicou. Você se identificar pela parte. Então a esquerda está preocupada com isso. A direita, bom, qual que é a preocupação da direita? Mitar, né? Preguiça, não sei o que, mitar. Os seus memes.
Essa que é a preocupação. Então Por certa perspectiva, a direita ainda consegue ser mais anti-intelectual do que a própria esquerda, que ainda Sim. fabrica, a esquerda ainda está viva nos meios culturais, fabrica conteúdo, mesmo que seja essa coisa de escolher o próprio gênero, ou algo que foge completamente da realidade da intelectualidade verdadeira, mas ainda existe alguma coisa, você vê alguma coisa ainda. E no outro caso, a direita ela só se mantém presa na internet, principalmente por memes, via de memes, a falta da leitura dos seus próprios ícones, né? E dos do opositor, porque eles criticam algo que eles não querem estudar, né? Agora, a esquerda ela fez um desvio de percurso, igual você disse. Ela ainda tem uma produção intelectual, já teve uma produção melhor alguns anos atrás. Elas perdeu o seu destino histórico. Agora, a direita ela já nasceu sem propósito. Pois é. A direita ela nunca é fruto de uma manifestação orgânica, de um sentido positivo. É mais reação. É por isso que você fala do reacionário. Ele é um ente que está sempre reagindo a algo, reagindo a alguma coisa. A plataforma política da direita era absolutamente uma: tirar o PT. Pois é. E ela continua sendo absolutamente uma: impedir que ele volte. Sem O que você tem no processo? Sem propósito, você não tem um norte. É aquela coisa, você vê, enquanto não acontecer nada, enquanto houver um status quo perfeito da direita, e o status quo perfeito da direita não é manter valores cristãos, é longe disso. O status quo é justamente isso. Eles querem manter o status da sociedade na qual eles nasceram ou que seus pais, que se dizem direitistas, nasceram. Então a direita tem a mentalidade já degenerada, depois da modernidade, né? da advinda da modernidade. Você tem essa mentalidade que é passada para o filho, que já é uma mentalidade moderna, né? E ao mesmo tempo eles se dizem protetores da moral e da verdade, de valores, mas na verdade só estão carregando pautas que são pós-modernas, só estão carregando uma bandeira americana, mas eles não querem dizer que é isso. Alguns dizem, né? Aliás, muitos dizem. Sim, né? Enquanto a esquerda ela teve propósito, teve seu contexto histórico, né? E a direita ela não tem isso. A direita ela simplesmente reage. Enquanto não acontecer nada, ela não vai fazer nada, não vai ter nenhuma proposta nova. E geralmente pessoas que estudarem o bastante dentro da direita, e aí isso também vale para a esquerda, vão sair justamente dessa separação tola da realidade e vão tentar buscar uma via que for mais próxima em questão da realidade, seja descobrindo meios na metafísica, né, estudando, seja quais os mestres forem, Aristóteles, São Tomás de Aquino, podem ser mestres hindus, enfim, existem várias tradições que têm o seu porquê de existir e não é o que você vê nas ideologias modernas, né? Não, mas para que é isso? Porque eu não vou citar nome, sabe? Mas você pode ir assistir o canal de um youtuber que já vai entregar para você tudo pronto. Você tem todas as fórmulas do mundo e do universo num vídeo de 5 minutos, de 10 minutos. Com vários cortes. Vários cortes, ou talvez sem cortes também. Você está entendendo? Então é muito mais fácil, as pessoas não estão muito preocupadas com você fala. Eu acho que você... A gente está fazendo assim, um trabalho um pouco de o que Bolívar dizia, né? Aqueles que aqui semeiam a revolução aram o mar. Você está, na verdade, fazendo um projeto que é impossível, mas eu acredito que a utopia serve como um certo referencial porque toda ação política ela visa uma certa transformação numa realidade que você observa. Se você não quer fazer essa transformação, então você não está falando de política, você está falando simplesmente de gerenciar pessoas e recursos, administração no máximo, né? Então, a direita tem essa visão, ela quer transformar um quadro de coisas, a esquerda também, nós também temos, não tem absolutamente problema nenhum nisso. O problema está em não conseguir interpretar o quadro de coisas e oferecer uma série de mudanças, entre aspas, que não surtem efeito real. Então, por exemplo, você pega
questão política agora, a medida provisória 793, um perdão de dívidas de mais de R$500 bilhão. Em que isso vai mudar o quadro atual? A justificativa do governo é que você precisa dinamizar a economia e que essas empresas vão ter dívidas perdoadas e vão poder retornar ao mercado e atrair empregos e investimentos. Essa é a desculpa oficial. A desculpa oficial. Não, eles não estão pedindo desculpa, eles não estão... Ah, Fábio, perdão pelo que... Não, eles não estão dando. Não precisa pedir desculpa, não. Né? Na verdade, eles só estão arranjando um álibi. Né? Ok, vamos aceitar essa retórica. Não tem impacto nenhum, não tem impacto real nenhum. Primeiro, porque se você lê essa medida provisória, não fica caracterizado nenhum conjunto de exigências que sejam razoáveis, que justifiquem esse perdão. O governo alega que está em déficit, certo? Ele tem um rombo nas contas. Então, quando você está com uma situação econômica ruim e você tem dinheiro para receber, você vai receber esse dinheiro. Evidente, isso daí é a questão... Obviamente, óbvio, vai muito além de uma má gerência, né? Porque se fosse apenas uma questão de má gerência, poderia ser consertado, poderia ser tratado de outra maneira, eles repensarem, enfim. Mas, obviamente, tem o jogo político por trás disso. Eu fico pensando, Fábio, será que a gente que é muito inteligente, a gente entende mais de economia do que o Meirelles, ou os caras que são muito burros ou desonestos? Porque assim, não, a gente está aqui conversando... Burros eles não são. Não, são espertos, né? São espertíssimos. E a gente está aqui numa conversa informal, numa manhã de quarta-feira, e a gente está conseguindo pegar uns gatilhos que os caras não conseguem. Pô, aí é brincadeira, né? Eu acho que os caras, eles estão ali realmente... como eu te falei, eles não estão ali para governar, eles estão para gerenciar pessoas e números. Eles não são políticos, e inclusive o termo político está muito desgastado, mas eu acho bacana a gente fazer uma distinção aqui entre o que é política e o que é politicagem. Os caras estão ali para gerenciar algo, não é para a gente, com certeza, é para algum grupo, alguma elite. Como você bem falou, essa elite que está em... Uma pseudo-elite, na verdade, né, Fábio? Eles não atendem o conceito de política, de elite real. Como nós dois já vimos, né? O conceito de elite real, a conceituação verdadeira de elite, basicamente aquilo que eu falei também, né? O elemento de coesão natural, e isso envolve religião, isso envolve cultura, administração. Obviamente, você não vai esperar que toda a administração de todo o país tenha que seguir exatamente os mesmos moldes democráticos americanos, porque isso seria tolice. Cada país possui uma cultura, as pessoas dentro de uma cultura pensam de uma forma diferente, dentro dessa cultura, né, diferente de outras culturas, e você tem uma organicidade, vou usar esse termo, né, do modus operandi desse gerenciamento. Então você não vai querer que todos os lugares funcionem da mesma maneira, até porque cada lugar ele tem um modus operandi justamente por causa de um contexto histórico que houve, né? Alguns explicam também o caso da Rússia, do Putin, chamam ele de czar ou czar, ainda por causa da mentalidade russa que ainda é receptiva a isso. No caso do Brasil, a gente tem uma aceitação muito grande para o carisma da liderança, né? O que, senão já vi muitos direitistas falando mal disso, mas também existe um lado bom disso, né? É justamente o lado ruim disso se mostra justamente por causa do molde democrático que é aplicado aqui, né? Mas voltando a falar da elite, a elite verdadeira ela tem esse papel de coesão espiritual. É muito além do que a política, ela já está intrinsecamente ligada com espiritualidade, né? Mas não é a mentalidade dos nossos políticos. Porque ela é reflexo de um estado mental, de um estado profundo, enquanto sujeito, enquanto ente. Exatamente. É a extensão da alma, né? O estado ele tem que ser a extensão da alma. Só que, obviamente, não é o quadro que a gente vê aqui. O Estado é laico, você não pode falar isso. Que absurdo. Você está falando, Fábio, de espiritualidade? Você processar. Sabia que o Estado é laico. Você processar. Rapaz, não, mas a ideia em si, ela é interessante e realista. Sim. Você consegue compreender isso? Por quê?
Ao mesmo tempo, por exemplo, a esquerda ela reclama muito dessa falta de comprometimento da elite política. Agora, se você tem uma visão de mundo estritamente materialista, você não tem nenhuma justificativa transcendental para que uma elite exista, então você não tem compromisso moral. Porque a moral ela não é atrelada à matéria, ela é algo que supera a matéria. Você vai falar de moralidade com algum desses políticos? De jeito algum. Você vai estar conversando com pedras, né? Pior que isso. Mas eu acho que as pedras elas têm mais resposta da pedra do que do que deles. Então é algo vazio. Você percebe que eles não têm essa extensão, eles não têm esse espírito político. Não, você vê a oligarquia que eles formaram, né, praticamente já são famílias no poder. Até a rotatividade, como a gente estava conversando, não existe uma rotatividade verdadeira na nossa política. Tanto que você vê os políticos que já estão carcomidos, né, estão quase morrendo. Parece ser algum pacto com algum demônio. Um fóssil, né? Assim, é um fóssil vivo. E os caras não têm moralidade alguma. Eles só se validaram do quê? Para chegar até o poder dos métodos democráticos, né? Mostraram um carisma na televisão, as pessoas gostaram. Não culpa as pessoas por ter essa mentalidade, o sistema funciona errado, né? E chegaram até o poder com isso. Criaram leis que muito justas, eles, né? Que leis protegiam eles muito justas, protegiam eles mesmos e se mantiveram lá. No momento você vê que não tem, o sistema ele é relativamente blindado contra uma verdadeira oposição, porque oposição mesmo naquela casa não existe. Mas se você pega essa questão e vai um pouco mais a fundo, a gente começou aqui falando de uma questão técnica, um número, uma cifra, e nós aprofundamos em questões mais filosóficas. E eu acredito, Fábio, que grande parte da solução, aliás, o cerne da solução para a questão atual não passa por questões técnicas. Eu acho interessante a gente observar as leis, Sim. os números, economia, flutuação, mas tudo isso é reflexo de um estado doentio, um estado psicológico doentio e espiritual também. A verdade é que O que a gente está falando aqui, na verdade, de uma crise que é muito mais moral e ética do que uma crise institucional, uma crise meramente econômica. Não, vai muito além disso. Você pode ver toda essa questão dos políticos os manterem no poder, vai muito além disso. Tem a mentalidade burguesa, você vê os políticos fazendo negócios com empresas, um abandono do povo, isso quando não vendem a matéria bruta, né, do país a preço de banana para o exterior, que é o que muitos já queriam fazer, inclusive até o famoso Bolsomito, não? Já em algumas das entrevistas, se não me engano, dele já falou em vender muita coisa do Brasil para o exterior, até em dividir espaço na Amazônia, não é? É o Salvador, né? Salvador da pátria, então, não da nossa, de alguma outra. Não tem como você fazer comparação, eu não vejo como, de um Bolsonaro, que é o arauto da tradição para a direita, com um Putin. Não tem como fazer esse paralelo. Inclusive, a gente pode destrinchar a figura dele num próximo encontro. Seria interessante. Porque ele está condensando muito essa indignação, que é uma indignação justa com o sistema de coisas, mas as pessoas não estão conseguindo perceber que ele é um elemento surgido justamente desse meio. Ele não é uma resposta, uma solução a esse quadro de coisas, ele é um prolongamento desse quadro de coisas. Inclusive, acho que vale a pena a gente até abordar isso mais profundamente. Sim, é interessante a gente desmistificar todos esses aspectos da direita e da esquerda, mostrar o que está errado, né? Que tem muita coisa errada em ambos. Desmistificar a mentalidade moderna. A gente consegue mostrar através de um projeto, através dos nossos podcasts, que a mentalidade moderna não é verdadeira. Inclusive, você não precisa ir muito longe para falar que não é verdadeiro. Você pega um René Guénon, René Guénon já faz uma crítica à modernidade
E não necessariamente precisa ser uma crítica direta. Você pega qualquer filósofo. O Zygmunt Bauman também. O Zygmunt Bauman falava da relação líquida, né? Sim. Modernidade líquida. E você pega qualquer aspecto, qualquer coisa tradicional que você for estudar, você já vai notando as nuances do que está de errado no mundo moderno. Né? Você vê que a globalização não é tão boa quanto você imagina. A globalização é tratada como se fosse um aspecto santo. Você não pode negar ela. Se você negar ela, você está sendo um ditador, um fascista, um nazista, um assassino. Não sei nem como eles conseguem fazer essas ligações, mas tudo bem. Porque a globalização é a união de todos os povos, todos estão interligados, né? Todo mundo dá as mãos e tem valor. Seja, eles não conseguem observar que globalização, na verdade, é uma imposição do eixo norte sobre o mundo inteiro. Ninguém mais tem soberania nacional. E não existe fraternidade entre povos. Não existe fraternidade entre os povos. Você vê o que está acontecendo, o processo migratório. Não estou falando que todas aquelas pessoas deveriam ser deixadas, né, para morrer. Mas você vê países que são mais islâmicos, próximos da Síria, Arábia Saudita, você vê que não teve nenhuma grande massa de movimento para lá. Eles não aceitam. Pois é. Você já vê um certo jogo político em relação a isso? Não é nem a questão, inclusive, Fábio, de definir se a imigração é boa ou ruim, mas de entender que ninguém quer ir ao cerne da questão. Porque vamos supor, a questão não é se a União Europeia vai receber 20 milhões ou 200 milhões de refugiados ou 10 refugiados. A questão é, por que essas massas estão saindo de onde elas estavam? O que está impulsionando essas pessoas a abandonar o bairro, a casa, o país que elas nasceram e procurar outra nação? Pois é. Guerras, principalmente, intervenções militares. Você tem ali a derrubada do Saddam, do Gaddafi e agora a tentativa de derrubar o Bashar. Basicamente, essa política de intervenção militar fez com que bairros, cidades inteiras fossem devassadas e essas massas migrassem. Então, a verdadeira solução é combater, em primeiro lugar, essa intervenção inútil e totalmente ilógica. Eu achei incrível. As pessoas preferem debater, vamos barrar, vamos deixar. Você está entendendo como que as pessoas vão muito no efeito colateral? O importante de chegar a esse cerne, como você mesmo disse, é impedir uma ação futura, que já está sendo planejada, com certeza. Não vamos ficar achando que isso é um caso isolado, porque não é, isso já aconteceu antes, isso vai acontecer de novo. Né? E é importante chegar ao cerne realmente da questão. E eu achei incrível uma coisa que eu vi numa grande rede de televisão portuguesa. Eu não me lembro o nome nem da rede, eu sou mestre em fazer isso, esquecer das coisas. Não me lembro nem do nome da rede, nem da pessoa que falou para a rede. Mas uma freira, ela deu uma entrevista, não sei se você chegou a ver, para essa rede de televisão portuguesa, falando sobre o caso da Síria. E ela questionando, por que os terroristas estão com tanto armamento americano? Por que bombardeio americano mata tanto sírio, né, que está defendendo o próprio Estado, e não são terroristas? E os bombardeiros são péssimos dos americanos, né? Mas os dos russos conseguem atingir o alvo. Talvez seja o sistema de mira, né? Os caras no Iraque, os caras têm a maior força militar do mundo e não conseguem acertar um alvo. Pois é. Você está entendendo? Os caras no Iraque, numa operação em Mossul, acho que foi há 3 meses atrás, o exército iraquiano estava cercando posições do Estado Islâmico e o bombardeio aéreo estadunidense, bombardeio aliado, bombardeou a posição iraquiana. O comando militar americano disse que o comando militar estadunidense justificou dizendo que foi um erro. Como você erra? Não é uma coisa que você tem que ter muita precisão. Você está falando de sistemas eletrônicos, de tecnologia militar avançadíssima, que tem rastreio de alvo e quase 100% de chance de acertar. Não é como você jogar uma moeda para cima e ver o que vai cair. É apertar um botão e mirar, você está entendendo? Acho que um macaco consegue fazer isso.
Será que os caras são tão ruins assim? Eu já vi tanto material, eu não vou lembrar agora para dizer... O escudo do Ocidente. A gente está na mão de pessoas que não conseguem mirar. Quando começou toda essa situação na Síria, eu já vi tanto material, deputados, políticos, na região lá da Síria, eu nem me lembro se o político era sírio, eu sei, tantas denúncias contra, que não é uma questão de eles, você pode até falar que o Estado Islâmico invadiu o Iraque e roubou armamento americano, mas a questão não é só essa, tantas denúncias de o que eles chamam de airdrop, né, que é o entrega por avião de armamentos que caem diretamente certinho para o ISIS, mas não é possível que você tenha o exército mais rico do mundo e faça um envio de armamento que caia no campo do ISIS. Cara, eu acho que a gente precisa... Os caras precisam jogar um Counter-Strike, treinar uma mira, né? Não sei, eu não sou nenhum especialista militar, mas se eu tenho um alvo, eu acho que eu consigo acertar. Não, mas existe realmente muita... Existe essa os capacetes brancos, tem aquela crise que foi tratada sobre eles, ganharam o prêmio Nobel, mas tem foto deles negociando com a Al-Qaeda, com o Estado Islâmico. Existe muita mentira por trás disso daí. Você não precisa ser nenhum teórico da conspiração para enxergar tudo isso. E justamente porque você sabe que uma coisa existe pelos seus efeitos. São um conceito básico de filosofia, inclusive de entendimento de Deus. E até porque, como você disse, há provas. Há provas? A gente não está falando de especulação aqui, há provas. O Trump, inclusive, ele não rompeu com essa lógica. Ele fez o maior acordo militar com os sauditas. Os sauditas, ali na região do Oriente Médio, são um elemento de contenção da influência iraniana. E eles são os maiores propagadores do arabismo, a ideologia extremista da qual o Estado Islâmico é adepto, é um grupo que adere. E você não tem nenhum combate sério ao terrorismo ali na região. O Trump ele realizou já novos bombardeios em regiões civis na Síria. Então não há combate real ao terrorismo. Pelo contrário, ali você tem combate aos agentes que estão se opondo ao terrorismo. Se não fosse a intervenção russa no meio desse jogo, já teria caído. Você pode ter certeza que estaria com um governo fantoche a serviço de uma democracia, uma falsa democracia. Eu não vou nem entrar em questão se a democracia em si é verdadeira, mas uma farsa da farsa em questão ali. Um governo completamente fantoche, a fim de acordo com as pautas globalistas, democráticas, liberais, antirreligiosas, em prol da secularização das instituições, venda o capital ele, interno, ele vira escravo do capital estrangeiro. E isso daí é a pavimentação, está sendo pavimentado o caminho justamente para essa globalização acontecer. Isso é uma das vias, já aconteceu em muitos outros lugares, está acontecendo ali agora. Você percebe um ponto bem sério nisso tudo, porque você tem a deslegitimação de governos que são legítimos e a legitimização de governos que são, em essência, ilegítimos. Porque nós não podemos confundir legalidade com legitimidade. Tem uma distinção, até o Dugin faz essa distinção. Legitimidade não depende essencialmente da lei. E a lei por si só não cria legitimidade. Nós temos no Brasil hoje um governo que é legal, ele está legalmente constituído. Ele é basicamente escravo, e ainda bem ruim, né? Mas um escravo esqueci o nome da Constituição. Ele é praticamente um escravo da Constituição. Se você cria uma pauta que vai melhorar os moldes da sociedade brasileira e não está de acordo com a Constituição, esquece, porque não vai acontecer. É um governo legal, mas é um governo legítimo? De maneira alguma. Ele tem alguma justificativa histórica? Alguma coisa justifica a elite, a pseudo-elite, no caso, que está desgovernando o Brasil? Não. O Henrique Meirelles, o Fábio, você conhece esse cara? Ele tem alguma justificativa existencial?
Você pega a foto do cara, olha, você pega a foto do cara, ele parece um demônio. Tá? Você pega o Temer também, esses caras eles têm alguma função, alguma missão histórica? Não, de maneira alguma. Você não vê, você vê, como a gente falou aqui no começo, o fato de a gente estar querendo sobreviver aqui no Brasil, acho que a única coisa que esses políticos querem fazer também é manter as instituições funcionando do jeito que elas estão, em prol de uma burguesia, em prol de um lobby. Não existe nenhuma questão ética imbuída nessas pessoas, não é? Você vê o Temer anunciando que não vai deixar a casa. Você acha? Parece que está no Big Brother, né? Está no Big Brother, eu não vou sair da casa, eu quero ficar na casa, não me eliminem daqui. Você vê que ele não tem absolutamente nada, nenhum motivo. Como já disseram para mim, é um raposão traidor. É um raposão coitado do animal, né? Uma ofensa. O bicho não merece isso, né, coitado? Não existe nenhuma, como você mesmo disse, não existe nenhuma legitimidade na casa. Não, nem por via ética moral, nem por via material, política, material. Nem material também, como você disse. Os caras e estão muito menos por via espiritual. Isso já praticamente não existe, esse conceito. É considerado arcaico e não deve ser tratado mais perante as pessoas. Você pega, por exemplo, um sujeito como o Meirelles, que é basicamente o mentor dessa proposta, dessa medida provisória. Um sujeito que ninguém conhece, ele está ocupando um cargo vital. É ilegal? Não é. Ele está ali pela lei, ele foi escolhido pelas vias legais, mas não é legítimo. Então, as pessoas estão muito travadas nessa questão de legalismo, de legalidade. Você pode destruir um país. Tudo que está sendo feito no Brasil hoje, o desmantelamento da estrutura, do tecido social, do arcabouço econômico, da capacidade de um funcionamento mínimo das coisas, tudo isso está sendo feito por vias legais. Pois é. Por vias que dentro da lei encontram um amparo. Não está sendo feito nada de forma... se você pegar ali, pode haver furos, né? Deslizes jurídicos, mas isso são detalhes. O CERN em si está sendo conduzido por um processo legal, por um processo que observa o rito processual e etc. Agora, não há legitimidade nisso. Por quê? Primeiro, a culpa da crise, você joga todo o ônus da crise para quem é vítima. Pois é. Nós, o povo. Né? Não é vitimismo. Reconhecer que você é vítima não tem nada a ver com vitimismo. O cara chega na delegacia, eu fui roubado. Você é um vitimista, hein? Não se trata disso. Né? Nós não estamos aqui, coitadinhos de nós. Não, nós estamos assumindo um dever de combater essas coisas. Mas nós reconhecemos que somos vítimas num processo, isso é natural. Vítimas justamente dessas instituições falidas. Decaídas, falidas. E o mais patético disso é quando você olha e não tem eles não têm um norte verdadeiro. Eles simplesmente lutam pela sobrevivência. São praticamente... Os políticos no poder são praticamente subhumanos. Eles aderem a degenerações. Não estão nem aí para valores. Você até poderia, né, discutir, mesmo o Estado sendo laico, se os políticos tivessem valores, né, se estivessem presos a uma moral, mas não é o caso. Longe disso. Então, a instituição não tem nenhum norte, não tem nenhum objetivo senão a sobrevivência dela mesma. Por isso ela vai usar qualquer... Falando do você governo. Está falando do governo, você está falando do governo. Isso daí já foi detectada. Mas é assim, Fábio. E a questão ela vai muito nesse nível moral, um nível que está acima de questões técnicas. Mas você joga o ônus de uma crise inteira no povo. Inclusive o Henrique Meirelles ele é um verme da pior espécie, porque o sujeito declarou meses atrás que se as propostas trabalhistas, as reformas trabalhistas fossem aprovadas, não seria necessário fazer nenhuma
nenhum aumento de carga tributária. Aprovaram e aumentaram a carga tributária. Então, tem um distanciamento entre a palavra e a ação, tem uma culpabilização da vítima, né? O povo é que é o culpado, ou seja, é você que tem que abrir mão da sua qualidade de vida, que tem que pagar mais impostos, é você que vai ter que sacrificar até o destino dos seus filhos, dos seus descendentes. É você que vai ter que trabalhar até quase a morte para receber alguma miséria. Enquanto isso, as instituições têm o valor, o débito delas perdoado. Os caras estão lá, cada... Você vê, é como você mesmo disse, isso se deve, né, principalmente à bancada ruralista. Cada político ali custa uma fortuna. Você está entendendo? Não tem nenhuma mensagem clara. Olha, nós precisamos economizar, então vamos dar o exemplo. Esses caras, eles estão totalmente distanciados da realidade, porque eles não vivem. Aquilo ali, Brasília, é uma outra dimensão. Aquilo ali é Mordor. Você está entendendo? Mordor, eles não têm identificação com o eleitorado, com a população. Os caras estão ali para cumprir uma agenda, custe o que custar, eles não precisam prestar contas a ninguém. O Temer já se safou, ele tem provas de corrupção do cara, aí vai fazer uma votação para decidir se vão julgar. Você vê a legalidade, né, os trâmites legais funcionam de uma maneira tão incrível que você vê que todos os políticos têm lá provas, são acusados. O Temer, no caso, tem provas, foi acusado, né? Mas a defesa chega e faz o quê? A defesa vem e fala que ela simplesmente fica adiando. Arquivou o processo. Arquiva o processo e outras coisas também. A defesa, ela fala que não aconteceu, que as provas não são legítimas. Que, basicamente é o seguinte, eu não sei como é que funciona essa desgraça desses... Da defesa, mas enfim, gravam ilegalmente, vamos dizer que é ilegalmente mesmo, gravam ilegalmente o cara falando que matou outra pessoa, aí vem a defesa e fala que é ilegal a gravação. Sim. Né? E todo mundo esquece o fato de Temer ter recebido não sei quantos milhões, isso não tem problema. O problema é a gravação. O problema é a gravação. Você está entendendo? Não, então você teria aí, em tese, você teria dois crimes. Vamos supor a gravação é ilegal. Tudo bem, você processa e pune quem fez a gravação ilegal. Agora, você tem também um outro crime, então você não pode usar um para deixar de fazer outro. É a mesma coisa que... O que eles fazem? O cara rouba um carro, né? E dentro do carro tem uma mala com dinheiro que não é dele. Mas aí o cara pegou a mala, aí você roubou a mala que estava no carro roubada, então você cometeu um crime e ele vai ser... É mais ou menos isso, você usa um crime para anular o outro. Quando o certo seria julgar os dois, ou o crime mais grave no caso. Exatamente, o caso específico é que o crime pequeno, o crime menor eles estão tentando usá-lo para eliminar um crime maior. É um uso do mal menor para ocultar um mal maior. E se fosse o contrário, ele pagando propina para fazer uma gravação ilegal? Eu falar, não, a gravação é legal, então você não vai... Você está entendendo? Se fosse o contrário. Mas quem vai ter que pagar a crise? É o povo. Chega a população. Né? Você está abrindo mão de uma soma imensa, que é mais do que o dobro desse rombo na Previdência. Ou seja, o governo tem até meios claros e objetivos para resolver os problemas, só que ele não adota esses meios. Então você só tem duas probabilidades. É um governo de imbecis, como você falou, eu não acredito muito nessa definição, eles são muito espertos. É um governo que não quer resolver, ele não quer dar soluções para os problemas. Não lhe convém, porque tem que atender a pautas globalistas, antes disso tem que atender a lobbies e, por último, atende às necessidades verdadeiras. Não existe elite, não existe moral naquele meio, como eu já disse várias e várias vezes. Nunca me canso de falar isso. Eles não se cansam, mas eles cansam de ouvir, né? Pois é. Eles cansam de ouvir, mas tem que repetir. A gente tem que, nem que a gente esteja plano no deserto. O objetivo também nosso é fazer uma representatividade real da população brasileira, de quem quer se livrar desse meio,
não só por via política, né? A pessoa pode estar ouvindo isso por interesse mais político, ou também pode ser uma ligação mais forte com o transcendente. Não. De qualquer maneira, ambos, o cidadão que está preocupado em educar o próprio filho, em cuidar da mulher, enfim, as coisas naturais, ele acaba querendo só uma melhora, né? Afeta o bolso dele. E também quem está se preocupado com algo mais elitista, algo mais filosófico, mais profundo, né? Mais metafísico também, também se interessa em melhorar a questão. Tem muita gente querendo melhorar a situação atual, mas a gente temos que ver os meios, não? E principalmente começar expondo os erros da casa presente, né? do nosso querido e amado Temer, dos nossos queridos e amados políticos. São umas gracinhas, né? Você vê assim, parece dar vontade de apertar a bochecha. Temos que abraçar. Falar, basicamente, o objetivo é desmistificar os erros modernos, a dicotomia entre esquerda e direita, os ícones de ambos, seja Bolsonaro, seja Lula, como foi dito, né? Porque existe nesses meios ideológicos, principalmente as pessoas que caem de cabeça nisso, mais facilmente você vê que existe uma dogmatização. Praticamente a pessoa do Lula ou a pessoa do Bolsonaro, para algumas pessoas, eles são em si um dogma. A dogmatização de um sujeito. Pois é. Uma coisa que não existe nem em religião. Então, você vê, por um lado, a acusação da sociedade laica, falando que os religiosos são imprudentes, que, enfim, várias coisas, mas, por outro lado, você vê que existe uma farsa intelectual de todos os lados da ideologia. Essa ideologia já é decaída, não tem representação, não representa nenhum norte, senão manter o sistema liberal vivo. A casa, a Câmara, o Senado, todos os poderes vivos, eles não têm objetivo. E é uma questão liberal. Você tocou nesse ponto, eu acho interessante, porque muita gente vai dizer que isso não é liberalismo. Mas você está colocando lucro e interesses de mercado acima de qualquer coisa. Isso é liberalismo. Tanto da esquerda, e você vê, a esquerda, isso eu ia falar, inclusive eu esqueci antes, quando a gente estava falando sobre a esquerda, esse mesmo podcast. A esquerda, justamente, ela morreu para dar espaço para uma farsa, né? Uma falsa esquerda que é liberal junto com a direita. Só tem pautas e métodos diferentes, mas praticamente onde eles querem chegar não existe uma diferença essencial na coisa. A natureza da coisa se mantém ali. O indivíduo como cerne de tudo. O indivíduo como cerne de tudo, a sociedade de mercado funcionando. Mesmo poucos esquerdistas hoje em dia, eles se atêm à questão de mercado mesmo, né? Ou falam da boca para fora. Porque existe uma troca do marxismo antigo, que falava em si da luta de classes, e do aspecto mais marcusianista da esquerda, que é já praticamente buscar elevar os degenerados de uma sociedade. Mas isso já foi provado por eles mesmos que eles não vão chegar a lugar nenhum com isso. Só cresce a degeneração. E a direita também faz isso em escala um pouco menos acelerada e mais oculta. Então, na base, os dois se direcionam para o mesmo destino, mas com velocidades diferentes. A diferença para o direitista, o modus operandi muda, mas a finalidade é a mesma. Pois é. E é como já disseram, inclusive, eu não lembro quem, mas a direita gosta muito de usar o termo marxismo cultural, mas não é isso que você vê. Existe mais um capitalismo cultural muito mais vivo, forte, do que um marxismo cultural. O marxismo praticamente ele morreu. Ele está submetido às grandes corporações que ganham dinheiro, obviamente, em cima disso, não é? Que esqueceram já de aspectos da luta de classe e empregaram isso na luta do degenerado contra
o tabu contra a proibição cultural. Tanto é que o principal objetivo hoje da esquerda não é derrubar o capitalismo, mas sim conquistar a representatividade dentro dele. Pois é. E a direita, o que ela faz? Se diz, agora falar um pouquinho mais da direita. A direita, ela se diz precisa ter dó, não, pode falar. Preservar todos os valores cristãos, são os arautos da tradição, mas quando eles veem uma representação de religiosidade, até mesmo uma mulher de burca, não precisa nem ser aquela, eu não sei o nome daquela burca que cobre todo o rosto, mas se falam que é um requisito social de uma sociedade islâmica a mulher usar aquela burca tradicional que parece até um véu, eles já vão falar que aquilo é um abuso. Não, aqui no Ocidente, como você mesmo expôs, aqui no Ocidente as mulheres podem andar de biquíni. Olha só que evolução, que progresso moral. Mas nós somos a representação dos valores cristãos. Como assim? Aqui ele está reclamando disso como degeneração, mas ele usa essa degeneração como um comparativo positivo. Faz ela progredir. Igual os caras que odeiam paradas gays aqui no Brasil, mas aplaudem em Israel, né? Porque lá pode, não sei o quê. Foi no Rádio Vox, que é um podcast também, que um pessoal aí faz, sabe? Um pessoal doente da cabeça, pessoal que lê um certo guru da Virgínia lá e não sei o quê. O guruzão. Eles entrevistam um cara lá dizendo que gostava muito de Israel porque ele viu que lá um casal gay pode adotar uma criança. Então, os caras, né, que aqui no Brasil estão combatendo o marxismo cultural, que quer que gays adotem crianças e não sei o quê. Aqui isso é um mal, mas lá fora eles pegam e fazem um comparativo. Não, você viu como que esse governo, comparativamente aos outros, é tolerante, progressista e tal. Lá você pode adotar crianças e tal. É isso que eles fazem esse jogo duplo. O direitista aqui, que ele pega esse discurso moral, ele também usa a degeneração como um comparativo positivo. Sim. O direitista daqui, ele você sabia que lá no país muçulmano você não pode fumar maconha? Que você pode. Pois é, nossa, que bom. Você está entendendo? O direitista daqui do Brasil, ele tem uma... O esquerdista também, né? Mas falando especificamente do direitista, ele quer criar um dualismo. Tudo que é ruim para ele é de esquerda, é comunista, surgiu com o Marx. Antes de Marx o mundo era uma maravilha, você não sabia? Não, já me falaram que antes da modernidade chegar o mundo era capitalista, mas enfim. Né? Sim. Já falaram que o mercado é Deus. Então dos direitistas você também não pode esperar nada de bom. Isso foi sério? Que o mercado é Deus? Foi sério. A pessoa em questão estava usando no sentido figurativo não, ou não? O mercado é Deus. O mercado é guiado pela mão de Deus. O mercado tem que ser livre. De mamon, pode... né? Oi? De mamon. Tem que ver qual Deus está seguindo esse mercado. Acho que não é o que a gente está pensando, deve ser outro. A direita, ela cria uma dualização. Ou seja, a economia é uma religião. A economia é como uma religião. Você vê um culto da esquerda e da direita, eles tendem a simplificar as coisas. Você não vê a nuance das coisas. Você acha que o marxismo entre aspas, né, porque é um termo muito vago, abrangente, vago para hoje em dia. Você acha que tudo é marxismo, mas não é bem assim. Você tem outras vias que surgiram depois. Marcuse, né, que fala sobre os degenerados. Inclusive o professor Carlos Nogueira, que é um professor que eu recomendo muito, fala sobre estudos tomistas católicos. Eu recomendo muito que vocês procurem sobre ele. Ele fala sobre o marcusianismo. Então você vê os youtubers de direita, eles tratam das coisas, sempre chamam de marxismo cultural e reduzem aquilo. E você vê outras pessoas que são verdadeiramente mais intelectuais, fazem uma separação da coisa e tal. Mas, enfim, existe dos dois lados uma simplificação da realidade. Tudo que é ruim é de esquerda, tudo que é bom é de direita. E a mesma coisa ao contrário. Tem até um ponto interessante nisso, porque quando você pega esse aspecto da direita, as pessoas não se atêm a um fato bastante básico, que é
Justamente isso que você falou, um falso moralismo, um discurso vazio e a redução de tudo. Redução de tudo. Por quê? Todo esse conjunto de degenerações que o direitista a priori rejeita são consequência natural da lógica de mercado. A lógica de mercado é o quê? Atender públicos consumidores, principalmente. Então vamos supor, se o público gay em geral pode dar lucro, faz mais sentido marginalizar esse público ou inserir ele e até dar espaço mercadológico? Se o dinheiro tem valor, maior valor do que a moral. Questão do aborto também, por exemplo. Se eu tenho como suprir uma demanda, mulheres que querem abortar, eu posso criar toda uma indústria em cima disso. Faz mais sentido lutar contra o aborto ou favorecê-lo? Você parte também para a questão de legalização de drogas, né? A mesma lógica. Valores morais. Vamos supor, uma pessoa que tem uma estrutura moral e familiar bem consolidada, ela vai ter um preenchimento existencial maior que vai fazer com que ela não precise suprir vazios com o consumismo desenfreado. Então, fomentar esses valores, fomentar essa valorização familiar é bom para situações de mercado? Claro que não. Você precisa criar pessoas instáveis, pessoas que não têm propósito de vida, pessoas que não têm objetivos, que não têm uma grande razão existencial, porque isso psicologicamente ativa o consumo como um preenchimento desse vazio. Então, o cara acorda de manhã, ele vê todos os valores que são sagrados para ele sendo destruídos, sendo atacados, e ele observa, ele pensa que isso é um marxismo cultural, ele não consegue entender que isso é capitalismo puro e simples. O próprio Chesterton, que está longe de ser um marxista, ele diz que a lógica capitalista destruiu a família. Destruiu e vai continuar destruindo. Você vai dizer que Chesterton então era um bolivariano, era um comunista, um petista, você está entendendo? O jeito que o mundo não faz hoje, sentido, não faz sentido. O jeito que o mundo, a economia funciona hoje, aqui no Brasil você tem uma dificuldade para gerar filhos, para criar filhos e tal. Mas lá no exterior, por enquanto aqui no Brasil, né, se mantém a nível econômico e está crescendo uma deturbação cultural. Agora você vê em países europeus. Você vê o quê? Você vê pessoas que são relativamente ricas, bens de vida, mas não querem ter filho. Preferem, ao invés disso, ter 10 gatos e tratar e ser mãe de planta também. Mãe de planta, tá vendo? Eu não sou pai, eu podia falar, eu crio planta, eu podia ter postado, não precisa ter um filho para ser pai. Eu posso ser pai de qualquer coisa. Mas o problema do mundo moderno está muito mais no nível psicológico e moral do que financeiro. Sim. Sim, e os direitistas, eles querem conceber que a economia ela tem que ser amoral, porque sendo amoral, ela vai chegar a um conserto da própria economia em si, ela vai se regular e por fim vai acabar ajudando a moralidade. Mas você não cria moralidade sendo amoral, isso não existe. Ou seja, a moral é uma consequência da economia, é um princípio modelador. Sim. Não é a moral que está conduzindo a economia, é o contrário. Eles tratam justamente... já me falaram que o Brasil não é capitalista. Não existe capitalismo no Brasil, porque capitalismo... Eu acho engraçado. As pessoas falam, muitos direitistas falam que só é capitalismo quando tem gente rica. Bastante gente rica. Se não tem muita gente rica, é comunismo. Está próximo do comunismo, nós somos comunistas. Porque o Estado tem pautas sociais que ajudam as pessoas, é comunismo. Querem o Estado mínimo. Mínimo para o pobre, né? Mínimo para o pobre. Porque para o rico, o Estado brasileiro é o mínimo. Os direitistas pedem Estado mínimo. Pedem não intervenção na economia. E isso vem desde a antiguidade. Do capitalismo vem com Adam Smith, né? Sim. John Locke, o pensamento de John Locke também influenciou. Você vê, se você ler aquilo lá, você vai, creio eu, qualquer um com bom senso vai achar que aquilo é anárquico.
É praticamente uma anarquia, o que a gente considera anárquico hoje. Não tem como você vai manter a coesão de um povo com o Estado mínimo, se o Estado não tem poder? Como você vai proteger aquele povo? As pessoas precisam ser protegidas também pelo Estado. Eu não estou falando também que o Estado tem que tomar monopólio de tudo. Toda a vida social tem que ser. Aqui nós não somos nem comunistas, não somos capitalistas liberais. Não é mesmo? Mas o Hobbes estava certo, né? Oi? O Hobbes estava certo. Sim. Ele tem que haver um elemento ali de pacificação e de mediação. Até porque é uma tendência natural de grupos humanos estabelecerem um governo, mesmo que não seja na forma de um Estado. Você vê, não, em qualquer grupo, você vê esses elementos básicos presos na natureza humana. Você vê um grupo de pessoas andando na rua, geralmente tem um representante ali. Alguém que fala mais, alguém que mantém a coesão do grupo. Isso faz parte do que é ser humano mesmo. Verdadeiramente humano, né? Não moderno, que aí já é uma outra coisa. Já está tentando se distanciar da humanidade. Mas você vê que isso está preso na natureza humana. Ou seja, você precisa. É natural para o homem ter uma elite. Para um Estado com uma elite. Sempre foi assim. E o que os modernos, direita e esquerda, aí entramos, querem passar é que durante mais de 5.000 anos a humanidade foi oprimida até chegar à democracia. É uma opressão histórica que só acabou com a democracia. Se você for ver até as nuances que a gente está discutindo aqui, você vai ver que não é bem assim. Sim. Você vai ver a importância da tradição de um povo. E o que acontece quando você mata a tradição de um povo? As famílias quebram. Novamente, o tecido social se corrói todo. O tecido social se corrói e isso é bom para quê? Para a mentalidade do mercado. O erro dessas pessoas é acreditar que a economia é um ente com consciência própria e autônomo. Ele é um construto humano. A economia é uma construção humana. Não é uma questão de leis equivalentes à lei da física, às leis da química. É um conjunto de normas que é moldável pelo homem. Tanto é que é moldável pelo homem que o mercado hoje é isso. Meia dúzia de acionistas definem o rumo de bilhões de pessoas. Mas notas numa tela, numa bolsa de valores, definem se amanhã você vai ter emprego ou não. Isso é natural? Isso é uma série de fenômenos com um gatilho próprio e que são autônomos? Claro que não, isso é uma ação humana, uma ação moldada pelo homem, criada pelo homem. E eu faço aqui minha consideração final. Tanto é que é moldada pelo homem que nós estamos vivendo um regime de decadência econômica total. Tem todas as questões morais que nós discutimos aqui, mas em se tratando de economia, um regime de decadência econômica, mas não são fenômenos naturais. Essa situação econômica ela não é um reflexo natural de um processo. Ela é um conjunto de coisas criado e imposto à força. Porque são reformas e são medidas que o povo não tem acesso e não é consultado sobre isso. E você chama isso de democracia. Você está falando de uma série de imposições legais e jurídicas que os caras votam a portas fechadas e você chama isso de democracia. Tudo que vai influenciar a sua vida e a vida dos seus filhos, dos seus netos, está sendo decidido por um grupo de pessoas que não te consulta sobre isso, não te pergunta sobre isso. E o quadro grave disso, Fábio, vai ser, se essa medida for aprovada, e com certeza vai ser, o efeito vai ser uma piora gradativa da economia e de todo o cenário social. E aí você entra num outro problema também. Você não está nem falando aí de um arranjo entre Estado e empresas, um empresariado nacional que desenvolve o país, que fomenta a geração de riqueza. Você está falando de uma união entre um Estado e parasitas que se acoplaram a esse Estado. Se por um lado a gente está falando de corporações lobistas que compram políticos, a gente não pode fugir para o extremo oposto. Existem empresas que obviamente fornecem empregos que melhoram a economia do país, como você mesmo disse. E eu vejo, Jean, também corrija-me se eu estiver errado, uma consideração que eu andei pensando, o jeito que o capitalismo moderno funciona, você vê que na verdade você não está criando meios
tão livres assim para a pessoa instituir o próprio modo econômico. Você está criando, na verdade, um monopólio do mercado, um monopólio de mercado das bolsas, de megacorporações e até mesmo relacionados ao Estado. Você vê muita dificuldade para... Recentemente até melhorou um pouco, se não me engano, com o MEI, não me lembro agora o nome do projeto, né? Que é o microempreendedor individual. Sim. Foi uma iniciativa positiva. Foi positivo. Mas por quê? Isso é uma pauta mais social. Isso não é uma pauta capitalista. Você não está sendo capitalista ao aprovar essa pauta. Inclusive, historicamente, o Estado desmantela as iniciativas nacionais. A Gurgel, que era uma excelente iniciativa nacional para a criação de veículos, foi destruída, foi implodida pelo governo para dar espaço a montadoras externas, Volkswagen, Ford, Chevrolet e etc. Então o Estado aqui no Brasil ele não é parceiro do empresariado real, ele destrói essa indústria, e a gente está falando aqui de uma oligarquia ruralista cujo propósito principal é inviabilizar qualquer proposta de industrialização do Brasil, manter o Brasil como uma colônia agrícola, e todas essas medidas têm esse único objetivo. Inclusive, a maioria desses devedores que vão ser perdoados são justamente senadores e deputados federais, que são de que setor? Setor do agronegócio. Enquanto o latifúndio, o ruralismo não for destruído no Brasil, não estou falando aqui de destruir o campo, o homem do campo, que realmente vive da terra, ele é uma vítima desse processo. Eu estou falando de destruir essa elite ruralista, latifundiária. Enquanto isso não acabar, pode mudar governo, pode trocar de presidente, pode até voltar a outros tipos de regime. Pode colocar o Dom Bertrand lá, uma múmia com coroa. Todos esses problemas vão continuar. Suas considerações finais, meu amigo? Eu gostaria de ficar aqui até o resto da tarde. O papo tá bom, mas para terminar, só puxando um pouco o lado para falar do distributismo, mesmo que é uma via, para quem não conhece, é uma via econômica, né? Uma conceitualização da economia, um modus operandi dela, que não é capitalista, mas também não é marxista, porque muita gente que acha que quando vê a gente falando mal do capitalismo, né, pensa que nós estamos apoiando uma economia comunista. Já. Quando não é bem assim, existe o distributismo. Tem várias alternativas. Tem várias alternativas. O distributismo em si ele já é orgânico, ele permite várias alterações, não é dogmático. Ele é baseado documentos da igreja, inclusive. Ou seja, é um projeto de economia moral, não é amoral, ele é moral. Ele trata também sobre a economia de campo, né, que é um aspecto interessante dele, que visa acabar com certos monopólios inúteis, com braços inúteis do governo também, que só criam dívidas. Você também não está protegendo o Estado mínimo. Aqui ninguém quer o Estado mínimo, até porque o Estado mínimo é representação do caos. O Estado mínimo é Somália. Quem quiser, já existe um lugar com Estado mínimo, aliás, eu acho que nem existe. É Somália. É o paraíso, né, Fábio? É o paraíso, é uma maravilha. Já existe. Deixa eu falar. Mas a consideração final é essa, é falar que existem outras vias econômicas que não fogem desses extremos tolos, essa mentalidade moderna, e se baseiam, o engraçado do problema moderno é que essas vias se baseiam justamente na tradição, se baseiam no que veio antes, né? Se prendem a uma linha histórica que muitos consideram tabu ou algo ultrapassado, mas na verdade, se você estudar isso a fundo, você vê que existe um elemento de coesão nessa cultura, um porquê dessa religião, um senso moral, até milagres. Você vai fundo nessa conversa, né? Mas basicamente essas são minhas considerações finais. Queria agradecer por estar aqui com o meu amigo Jean, tá? E vai vir mais vezes, né? Sim. Você já é de casa, né, Fábio? Você já é de casa. Fazer mais podcasts. A gente pode fazer também algum podcast futuro sobre o distributismo. Sim. Seria interessante falar sobre economia, abrir espaço para trazer algo que já foi discutido, mas eu acho que foi discutido pouco. Tem um cara aí que entende do assunto. Não sei se tu conhece. Quem? Um tal de Fábio aí. Acho que eu vou chamar ele para falar desse assunto. Pode ser. Vale a pena.
Bom, eu quero agradecer muito sua presença, Fábio. Eu que agradeço. É uma iniciativa modesta, mas eu acredito que pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e podem discordar de partes do que nós dissemos. Nós não estamos buscando homogeneidade nem consenso, nós estamos buscando cooperação. Então podem haver muitas pessoas que vão discordar de partes daquilo que nós falamos, mas que vão concordar com um eixo central. É preciso operar uma mudança, e essa mudança ela tem que ser ativada primeiro no nível da consciência e um nível profundo, uma experiência existencial. É justamente a ruptura com esse código que você citou, com esse eixo moral, que é considerado como já inválido ou retrógrado, foi justamente a ruptura com isso que desencadeou o cenário que nós vivemos hoje. Problemas sempre existiram no mundo, independente do sistema político ou da figura, sim, mas um estado tão degenerado e tão apodrecido como nós vivemos hoje, ele não pode ser outra coisa senão um efeito colateral de uma ruptura muito séria e muito triste com um código moral, com um código de conduta que não existe mais. Que não existe também mais. Vendido. Estado vendido. E para você que nos ouviu, aperte os cintos, porque a situação vai ficar complicada. Vamos observar aqui as movimentações políticas, mas não se iludam. Essa série de medidas não tem como objetivo reativar a economia ou dinamizar absolutamente nada. É um grupo, uma oligarquia, como o Fábio bem falou, que está legislando em causa própria e vai perdoar as próprias dívidas. É um dinheiro que vai fazer muita falta, e de onde eles vão tirar esse $500 bilhão? Das nossas costas, né? É assim que eu encerro, com essa visão bastante otimista, esse quadro muito louvável. Uma maravilha. Mas a gente tem que enfrentar, né? Nosso destino é permanecer de pé entre as ruínas já estão sendo feitas, já estão sendo demolidas. O nosso objetivo, nosso norte, vale falar isso também para o nosso ouvinte, o nosso norte é a verdade. Entenda a verdade como um caráter mais filosófico, verdade com V maiúsculo, em busca do entendimento da realidade. Isso existem campos disso em várias tradições antigas. No caso, eu sou católico, portanto também me prendo a essa tradição cristã de milênios, não é mesmo? Que se você estudar a fundo, você vê que não é algo atrasado, muito pelo contrário, existe mais um eixo da realidade que você tem que perceber, conceber na sua mente, um eixo da realidade, e você vê que existem coisas que se distanciam dela, para frente, para trás, cima, baixo, para várias direções. Mas temos que conceber a realidade, e só entendendo a realidade, o que é o homem, o norte do homem, Deus, ou entenda Deus de uma outra maneira, o absoluto. Entendendo isso, é muito mais fácil de você fazer uma relação ética da sociedade e um entendimento do caminho a ser seguido. É isso que, basicamente, em certo aspecto, é isso que filósofos da antiguidade falavam também, tratavam sobre a ética na política. Aristóteles também falava muito sobre isso, Platão, Sócrates, não é mesmo? E é uma perspectiva que foi perdida na modernidade. A modernidade, ela praticamente corrói toda a cosmovisão tradicional de um povo, dá em troca dessa cosmovisão tradicional uma cosmovisão materialista das coisas, que tende a se perder. Você tem uma população sem norte, praticamente. E essa moral utilitarista, essa ruptura com o absoluto, é o princípio, dessa decadência. Agora, eu agradeço mais uma vez sua presença. Isso aqui é só o primeiro de muitos. Pode preparar, que a gente vai ter muito material para discutir. Felizmente ou infelizmente, espero que sejam coisas boas também. O objetivo aqui não é só fazer críticas, é também oferecer propostas e alternativas. Para você que ouviu esse podcast, você tem interesse no grupo em si, nós temos vários canais, temos um fórum externo, temos uma página, vamos colocar os links aqui no vídeo e esperamos que você faça contato. Nós estamos abertos
a pessoas que também têm esse interesse, partilham dessa vontade de uma melhoria real, de estudar e analisar os problemas. A gente está numa situação que exige ação, que exige algo, mas é muito essencial também, é um pré-requisito para uma ação positiva, a compreensão das questões e uma análise profunda, que é o que basicamente nenhum grupo, nenhum meio político ou ideológico está disposto a fazer. Agradeço a todos, preparem-se porque o impacto vai ser forte e que os nossos filhos sobrevivam, né? Que os nossos descendentes consigam sobreviver. Nós estamos num processo de tornar o Brasil um lugar totalmente estéril, árido. O objetivo é destruir, desmantelar tudo que ainda resta de bom aqui. O que deve ser demolido nós vamos ajudar, né? Vamos pegar as marretas também, mas o nosso trabalho aqui é de restaurar muita coisa também, de tentar salvar o que ainda resta de bom. A todos os nossos agradecimentos e até a próxima.